Sejam bem-vindos a mais um TED Fundamental. Esse é o número 5 e o objetivo desta fala de hoje é aprofundar sobre a crise ética e as consequências nas mais variadas áreas da sociedade e da nossa vida, como, por exemplo, a política, a educação, a saúde, a democracia, a convivência entre os povos, a convivência entre pais e filhos, entre vizinhos. Quanto mais a gente aprofundar nosso conhecimento sobre essa crise, quanto mais consciência a gente tiver, maior vai ser a nossa capacidade de achar alternativas, de construir uma nova ética, uma nova forma de conviver e que, portanto, nos traga bem-estar, nos traga um novo tipo de felicidade diferente do que nós aprendemos, que é essa felicidade ligada apenas às questões materiais, à competição, à correria, à ansiedade, ao consumo, essa felicidade que está sempre lá fora da gente. Então, compreender essa crise ética e suas consequências é fundamental também para a gente compreender a nossa corresponsabilidade com essas crises. Nós não somos vítimas, nós somos corresponsáveis. Alguns de nós somos mais corresponsáveis. É claro, se eu vou lá e compro um produto de trabalho escravo, eu sou, de certa forma, corresponsável com esse trabalho escravo. Se eu consumo muito de um produto que precisou de muita poluição lá na indústria para ser produzido, eu sou corresponsável com essa poluição também. Então é importante a gente entender a nossa interdependência e a nossa corresponsabilidade com as crises. Ao invés de a gente ser vítima, ao invés de a gente achar que o sistema criou esta crise, que o sistema tem culpa, que a empresa tal, ou que o país tal, ou que um determinado setor da economia tem culpa. Na verdade, nós somos todos interdependentes, estamos todos conectados e nós criamos a sociedade assim como ela nos cria constantemente. É um diálogo entre eu e o nós. É um diálogo constante. Nós precisamos compreender essas relações, essas interdependências, para a gente achar alternativas. Então, nesse TED, eu vou fazer uma reflexão aprofundada e dar vários exemplos do quão profundo é esta crise ética. Eu convido a todos a fazer essa reflexão para que a gente possa achar alternativas. Muito bem, aqui um pouco mais de alguns exemplos para reforçar como estamos vivendo sem ética. Então eu trouxe essa notícia, esse estudo desta ONG importante para nos mostrar como os nossos problemas são graves, mas como nós estamos relacionados com eles, somos corresponsáveis e ao mesmo tempo que talvez não seja tão difícil resolvê-los assim. Por exemplo, 12 bilhões de dólares é capaz de prover saúde às mulheres nos países pobres. Todos. É, ao mesmo tempo, o gasto de perfume nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, se os americanos e os europeus ficassem menos cheirosos, a gente resolvia o problema da saúde das mulheres em todos os países pobres. 9 bilhões de dólares é necessário para prover saneamento básico e água nos países pobres. Resolve todos os problemas. Enquanto isso, 8 bilhões de dólares são gastos com cosméticos apenas nos Estados Unidos. Cosmético é um exemplo muito interessante para essa crise ética, porque estamos tristes, estamos esfacelados por dentro, com um vazio, cheio de carências, e estamos tentando cuidar da nossa casquinha, da nossa estética, para colocar as melhores fotos lá no Facebook. Então vale muito a pena refletir sobre essa questão da estética.
Bom, 13 bilhões de dólares são suficientes para prover nutrição e saúde básica nos países pobres. 13 bilhões. Enquanto isso, gastamos 17 bilhões de dólares em comida de animaizinhos de estimação na Europa e nos Estados Unidos. Estou trazendo esses exemplos dos países ricos, mas nós, aqui dos países ainda mais pobres, nós também gastamos em cosmético, nós também temos gato e cachorro em casa. A gente necessita 6 bilhões de dólares para prover educação básica nos países pobres. Enquanto isso, a gente gasta 780 bilhões de dólares em questões militares no mundo todo. Por que a gente gasta tanto nisso? Porque somos uma sociedade que acreditamos, uma sociedade global que acreditamos muito no medo, mas principalmente porque guerra é motor da economia. Estados Unidos, que se tornou a potência mundial no século passado, o fez através da movimentação de várias guerras. Produziu muito para a Primeira e para a Segunda Guerra, e depois que se sobressaiu, precisou inventar várias guerras para continuar crescendo a sua economia. Sempre que entra um governo maluco como esse que entrou agora, eles começam a falar em guerra novamente para conseguir movimentar a sua economia. Ao mesmo tempo, as 250 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo valor em dinheiro do que 2,5 milhões de pessoas, que é 1 trilhão de dólares. Ou seja, quase um pouco mais de 1/3 da Terra tem a mesma quantidade de dinheiro que apenas 250 pessoas. Vejamos então que a crise ética é grave, está espalhada mundo afora, que nós temos uma correlação com essa crise ética, porque eu também tenho gato e cachorro em casa e também gasto em cosmético, e ao mesmo tempo precisamos refletir para pensar saídas, soluções, alternativas, resistências a essa ética, no sentido de construir uma nova forma de conviver coletivamente. Sobre a ética empresarial, futuramente eu vou abordar com mais profundidade, mas vale aqui trazer o exemplo, por exemplo, do cigarro, que você tem as empresas que pensam aquele produto para te viciar, para te escravizar, ou seja, elas calculam quanto o seu corpo aguenta de determinados químicos e colocam a mais ali dentro. Então a gente consegue refletir assim um pouco sobre essa questão ética sobre as empresas, como elas ganham o seu dinheiro, como elas entregam resultado aos seus acionistas e principalmente se os produtos que elas entregam fazem bem às pessoas. Por exemplo, uma vez eu estava em Cáceres, uma cidade muito bonita do Mato Grosso, na beira do rio Paraguai, no Pantanal mato-grossense, e tem uma escadaria muito bonita para dentro do rio, assim, da praça central da igreja, e eu estava ali olhando o pôr do sol e tinha um rapaz pescando bem nessa escadaria no rio, onde estava uma saída de esgoto. Não é exatamente essa foto, mas eu coloquei aqui para ilustrar. E desceu um outro e falou: você está maluco, cara? Você está pescando aí bem na saída do esgoto, o peixe não é saudável. Ah, não me preocupa não, isso aqui é para vender. Então isso diz muito, na minha opinião, sobre a ética de boa parte das empresas. Elas produzem produtos que às vezes nem elas mesmas ou aqueles funcionários têm coragem de consumir. Um outro tópico que nós estamos conhecendo muito agora é o quão influenciados são os governos pelas empresas. House of Cards é uma obra-prima disso, que mostra essa falência dessa forma de fazer política, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, como as empresas influenciam os governos. Lobby lá nos Estados Unidos é legalizado, então eles sabem quantas quantos deputados são do lobby da arma, do lobby ruralista, da bancada dos sucrilhos, da bancada da pasta de dente e por aí vai. Aqui a gente tem dificuldade de saber até isso, porque o lobby é ilegal e, no entanto, ele continua existindo da mesma forma. O deputado ganha ali 100 mil, mas uma lei que ele assina para uma empresa vale milhões para aquela empresa.
Não é? Quando a tomada tem 2 pinos e faz uma tomada de 3 pinos, toda uma indústria tem que se mobilizar para produzir novas tomadas. Então cada canetada daquela ali vale milhões. Agora você fica imaginando, por que uma empresa vai lá no segundo turno de uma campanha presidencial e doa 23 milhões para um e 20 para outro? É óbvio que ela quer receber isso em troca. Um bom exemplo do lobby no Brasil foi na época que a gente teve uma oportunidade incrível de exterminar a arma do Brasil, ou começar a acabar com as armas no Brasil, e até o plebiscito, até poucas semanas antes, estava muito equilibrado entre quem estava a favor e contra a arma, e essa revista fez o favor de publicar essa capa uma semana antes, que com certeza teve uma influência grande no plebiscito. E essa revista, é claro, é parte de uma empresa gigantesca, de um conjunto de empresas de comunicação, ligado a um conjunto de outras empresas mundo afora. Então a mídia e a indústria estão intimamente conectadas e fazendo o tal do lobby em prol delas, não em prol do coletivo. Então a gente vê como os políticos, que devem cuidar do coletivo, estão sendo manipulados, controlados e fazem parte dessa ética empresarial, dessa ética de mercado, ou seja, dessa ética individual, dessa ética privada, de uns tendo mais privilégio sobre os outros. Aqui a gente consegue ver que muitas empresas são maiores que países inteiros. Por exemplo, a Ford é maior que o Marrocos, a Nike é maior que o Paraguai e, para falar de países ricos, a GE é maior que a Nova Zelândia. Então, olha a vulnerabilidade que um país inteiro fica diante de uma empresa dessa. Né? No Brasil, por exemplo, a gente permite determinados tipos de pesticidas e agrotóxicos que em outros países já não se permite há muitos anos. É claro, nós temos uma sociedade ainda fragilizada, pouco fortalecida, com poucas instituições que conseguem nos defender de verdade, as empresas ainda falam muito alto e a gente acaba coletivamente permitindo isso. Mas a partir do nosso amadurecimento coletivo nós vamos conseguir compreender isso melhor. Um outro exemplo, uma outra reflexão importante para ver como nós somos corresponsáveis com essa crise ética é esse site que calcula para você quantos escravos trabalham para o seu estilo de vida. Então eu resolvi fazer esse cálculo e no momento tem 52 escravos trabalhando para mim. Eles estão na parte primária da produção. Eles estão lá cortando a cana-de-açúcar, derrubando a madeira na Amazônia, tirando o minério lá na mineração. Ou seja, todos nós temos escravos trabalhando para a gente, porque o nosso estilo de vida depende disso. Eu estou sentando numa cadeira agora que tem aço no pé da cadeira, ou seja, essa cadeira me torna corresponsável com esse trabalho escravo. Quanto mais eu consumo, quanto menos eu me preocupo com a ética desses produtos que eu compro, mais escravos eu estou sendo corresponsável. Todos nós somos, uns mais, outros menos, vale fazer a reflexão. E também com relação à ética entre ser humano e animais. Antigamente, quando éramos caipiras, a vaquinha lá do fundo, que tinha nome, que vivia anos junto com a família, que a gente cuidava dela, penteava o pelo e tirava o leite de manhã, vivia com uma qualidade de vida enorme e tirar o leite dela não fazia nenhum mal para ela e o leite era super saudável para a gente. Agora, hoje a gente pega 200 vacas, coloca numa máquina gigantesca e muitas maquininhas para tirar aquele leite. Será que existe um bom nível de ética entre ser humano e animais? Não estou nem falando aqui de consumo de carne e outras questões mais delicadas. E também precisamos falar da ética que ensinamos aos nossos filhos. Mas acho eu, a pergunta mais importante é quem está ensinando ética aos nossos filhos? No Brasil, a criança brasileira assiste 5 horas de televisão em média por dia. E os pais têm 1 horinha, no máximo, no fim do dia, para estar com seus filhos e alguma coisa no final de semana, quando não estão exaustos. Veja bem, o fenômeno do Velozes e Furiosos. Eu gosto de trabalhar isso muito com meus alunos adolescentes,
a música que eles estão ouvindo no momento diz muito sobre o mundo interno deles. Então, às vezes eles chegam na sala de aula com camisas pretas, com monstros de bandas de heavy metal. Isso diz muito sobre o momento de insegurança, de raiva, de instabilidade que eles estão vivenciando nesse momento delicado que é a adolescência, né? De sair do núcleo familiar e ir para o mundo e ter que se estabelecer no mundo, em meio aos amigos, em meio à escola, à competição. E os filmes também nos dizem muito isso. Se o Velozes e Furiosos é o recorde total da história da humanidade, já tem 8 edições, isso diz muito sobre o nosso mundo interno. Ou seja, queremos viver velozmente, com armas, com todo o poder possível no mundo. Estamos falando aqui do poder do automóvel, do vento no rosto, da velocidade, do tiro, da violência. Veja o fenômeno que é MMA, todas essas lutas que a pessoa fica dando soco na cara da outra, esfregando a outra numa grade e todo mundo gritando em volta. Isso diz muito sobre o nosso mundo interno, sobre o que queremos, o que sentimos da vida e o que queremos dela. Tem esse filmezinho para criança que vale muito refletir. Welcome to the inaugural running of the World Grand Prix. They're racing to save the world. Então, será que tem uma indústria do petróleo por detrás desse filminho? O que esses filmes estão ensinando aos nossos filhos? Todos os filmes são iguais? Eu acho que não. Um filme como Sem Florestas, um filme como Era do Gelo e muitos outros estão ensinando uma nova ética muito interessante. Mas vale a pena refletir sobre o que os nossos filhos estão vendo e quem está ensinando ética a eles. E como conclusão, vale dizer o seguinte: todos esses exemplos, todas essas dimensões da crise, todos esses problemas são realmente gravíssimos, mas não são para a gente ficar pessimistas. A gente tem que compreender que alguns anos atrás estava tudo encoberto. A gente não entendia bem essas relações de empresa e governo, a gente não compreendia a importância da televisão na nossa educação, na educação dos nossos filhos. Esses problemas estavam escondidos. Antes da internet, a gente não entendia o que estava acontecendo no país vizinho, a gente não conhecia a música que estava sendo feita no outro continente, a gente não tinha condição de conhecer a realidade da pessoa que plantou o nosso alface. Então, ao invés de ficarmos pessimistas, nós temos que compreender que esse momento de transparência, de dar visibilidade aos problemas, é um salto em direção ao futuro, é um salto em direção às soluções que nós precisamos. Então, com relação à política, por exemplo, as pessoas estão muito pessimistas. É um momento espetacular que o Brasil está vivenciando. As pessoas estão se alfabetizando politicamente. O fato do aparecimento da direita e desse movimento das pessoas com camisa da CBF, isso é maravilhoso. Antes as pessoas não tinham nem essa consciência de que havia uma direita e uma esquerda e muitas pessoas nesse entremeio, que não é uma polaridade entre bem e mal, que é um conjunto de opiniões diferentes sobre uma mesma sociedade, e isso enriquece. E ao mesmo tempo o aparecimento de todos esses problemas e essa corrupção nos faz ver, nos faz compreender que eles já existem há muitos anos, que são muito antigos e que agora eles estão visíveis e agora nós podemos resolvê-los coletivamente. É claro, nós vamos precisar trabalhar muito, nós vamos precisar criar, nós vamos precisar colaborar, mas é um momento muito importante que nós estamos vivenciando para dar um salto em direção a uma sociedade mais madura, a uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais avançada. E o Brasil merece muito isso. E não só o Brasil, como o mundo. Os problemas estão pipocando, os problemas estão aparecendo com muita transparência em todo o mundo. E esse é um momento muito importante, claro, da gente falar neles, como foi o que eu fiz nesse TED. Mas a partir desta consciência, criar soluções, mirar um possível futuro muito melhor e colaborar em direção a ele. Eu convido ao otimismo, eu convido à reflexão e deixo vocês um espaço aqui para a gente dialogar e continuar refletindo sobre essas novas possibilidades. Um abraço a todos e até mais.